Guten Morgen, bom dia, eu sou Cássia Freire da Berlin VIP e hoje eu vim falar de um livro muito especial, The Invention of Nature, em português, A Invenção da Natureza, escrito por Andrea Wulf. E a Andrea, nesse livro, conta a vida de Alexander von Humboldt. Ele foi um alemão, um geógrafo, um explorador importantíssimo, né? Através das suas viagens, explorações, ele nos passou a ideia de natureza como nós a entendemos hoje em dia. E ela consegue, né, descrever a vida super atarefada, né, do Alexander de uma forma leve e também profunda. Ela conta cada detalhe, né, das expedições dele. Então foi um livro que recebeu vários prêmios, né, como aqui, ó, 2017 Science Book Prize, né, o prêmio dos livros de ciência. Em 2015 ele foi eleito o melhor livro de não ficção de todo o mundo. Quem já visitou Berlim certamente conhece a Universidade Humboldt. Ela fica na avenida principal de Berlim, a Unter den Linden, em frente a Bebelplatz. Pois bem, logo na entrada tem duas estátuas grandes, que são dos irmãos von Humboldt, o Guilherme von Humboldt e Alexandre von Humboldt. O Guilherme foi o idealizador da universidade. Ele era um famoso linguista e educador. A universidade foi fundada em 1810 e se chamava Universidade de Berlim. Depois o nome dela mudou e ela passou a se chamar a Universidade de Frederico Guilherme, em homenagem ao rei. Isso foi assim até 1945. A partir de 1949, ela recebe um novo nome, Universidade Humboldt, em homenagem aos dois grandes irmãos. Alexander nasceu aqui em Berlim em 1769, numa família aristocrática prussiana com muitas posses. Eles passavam o inverno aqui em Berlim e todos os verões eles iam para o palácio deles em Tegel. Tegel é uma pequena floresta perto do lago. Esse palácio existe até hoje e pertence ainda à família von Humboldt. Eles abrem uma ala para visitação, né? E nessa floresta também se encontra a árvore mais antiga de Berlim, chamada de Dicke Maria, ou seja, Maria Gorda, que foi uma homenagem que a família deu para uma das cozinheiras deles. E nessa floresta foi que o Alexander começou a explorar a natureza, né? Ele gostava de colecionar pequenos insetos, plantas, folhas, e isso aí foi a base para as explorações dele do futuro. O pai de Alexander morreu quando ele tinha apenas 9 anos e a mãe dele era muito severa, muito rigorosa e nunca permitiu que o Alexander viajasse para explorar a natureza enquanto ela vivia. Mas ela faleceu quando Alexander tinha 27 anos e deixou uma herança considerável para os filhos, né? E então o Alexander comprou um navio com isso e começou então as suas viagens exploratórias. O rei da Espanha, Carlos IV, deu permissão para Alexander explorar a América Espanhola. A corte portuguesa já não viu, né, Alexander dessa forma. Eles achavam que ele era um espião, né? Então, o Alexander, em 6 anos, ele percorreu 9.650 quilômetros nas Américas. Ele visitou Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Cuba e México. Então, ele andava a cavalo ou a pé, ele escalou os maiores vulcões da América, ele se embrenhou na mata, na Amazônia, e ele descobriu muita coisa. E mais lugares receberam o nome de Humboldt do que qualquer outra pessoa. Vou dar alguns exemplos para vocês. A corrente Humboldt na costa do Chile e do Peru, a Serra Humboldt no México,
Pico Humboldt na Venezuela, uma cidade na Argentina, um rio no Brasil, um geyser no Equador, uma baía na Colômbia. E mais de 300 plantas recebem o nome de Humboldt, tem um lírio que é muito famoso, mais de 100 animais recebem também o nome dele. Por exemplo, tem um pinguim, né, na América Latina, tem uma lula e muitos minerais. E Napoleão, né, era um pouco enciumado, porque Humboldt era o homem mais famoso depois dele em todo o mundo, né? Humboldt tinha como amigo íntimo Goethe, né, o grande escritor aqui alemão, Schiller também, os irmãos Grimm, que compilaram os contos de fadas, né? E também ele inspirou Darwin, né, a fazer a sua expedição com seu navio Beagle, e também Simão Bolívar, o revolucionário. E Alexander foi um etnógrafo, antropólogo, físico, geógrafo, geólogo, mineralogista, botânico, vulcanólogo, humanista e lançou a base das ciências como a geografia, a geologia, a climatologia e a oceanografia. Ele escreveu os textos sul-americanos, né, que são 30 volumes publicados em 30 anos, com vários mapas, atlas, né, livros científicos, tá? E aos 76 anos ele escreve o Cosmos, né, a sua grande obra em 5 volumes, né? E aí ele vai falar sobre a complexidade da natureza e da unidade na natureza, que tudo está unido, tudo está interligado, né? E aí ele começa a dar essa ideia de ecossistema que a gente conhece hoje em dia, né? O conceito de interconectividade da natureza. Ele morreu aos 90 anos, né? Ele teve um AVC e passou alguns anos ali ficando cada vez mais fraco até que faleceu, e ele está enterrado no mausoléu lá na família, né? No Palácio da Família, lá na Floresta de Tegel. E hoje em dia, em Berlim, né, está pronto já, só não está aberto ainda por causa das restrições do coronavírus. Existe um lugar chamado Humboldt Forum, né, que é um museu que foi construído no lugar do antigo Palácio de Berlim, né? Uma parte dele, inclusive, é uma réplica do Palácio de Berlim, mas ele vai ser um grande encontro de ciência e de artes, né? E por isso recebeu o nome de Humboldt Forum em homenagem aos dois irmãos. Aproveito para convidar vocês para explorarem mais o meu feed ou os meus guias, né? Porque tem muitas outras histórias aí ligadas a Humboldt, né? Inclusive sobre o Humboldt Forum, tá? Eu tenho um IGTV só sobre isso, que também é bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. Eu faço tudo com muito carinho, com muita dedicação. E aí, gente, se gostaram mesmo, cliquem no coraçãozinho, curtam o vídeo, né? Escrevam um comentário, compartilhem nos stories de vocês, ou então recomendem para algumas pessoas, né? Isso motiva muito a gente a fazer mais e também aumenta o meu engajamento, tá? Então é isso aí, até a próxima. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!